Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review desta obra sensacional. É a coleção bíblica Loyola, esse é o volume 2. Já tem também aqui o review do volume 1, que vai falar vai comentar os evangelhos de Mateus e Marcos. E este aqui vai tratar dos evangelhos de Lucas e João. São mais de 500 páginas, pessoal. 500 e, vou ser exato aqui, 543 páginas, rapaz. Olha, tá aqui, Os Evangelhos, autores Rinaldo Fabris e Bruno Maggioni, da Loyola. A coleção Loyola tem mais de 80 livros de vários assuntos, né? Brochura, né? E estamos aí colecionando, né? Alto nível, teologia de primeira prateleira, tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Nelson Porto, estamos aqui nas internet da vida, né? Compartilhando conhecimento. Uma coisa curiosa, né? Quero dizer aqui, muitos católicos, né? Muitos de vocês católicos são muito bem-vindos aqui no nosso canal, mas se você poupe, cara, não faça esse tipo de comentário, não. Acho até assim engraçado, né? Você dizer que bom que os pastores, os filhos, né? Os desviados, né? Os irmãos separados, né, que seguiram Lutero, estão se voltando agora para a Santa Madre Igreja. Cara, poupe, cara, poupe suas digitais. Não precisa nem digitar isso, não, tá? Que eu não tô voltando para a Igreja Católica, não, tá bom? Eu apenas entendo 1 Tessalonicenses 5:21, reter o que é bom. Então, uma obra como esta aqui tem muita coisa interessante. Nem tudo teólogo nós devemos concordar 100%, nenhum, seja católico ou protestante. É uma palavra só para esse início de conversa, tá certo? E você não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se inscreva aí, ative o sininho da notificação, marque aí, dê seu like, faça o seu comentário, mas um comentário, né, inteligente, né, que venha somar, que venha agregar, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Vamos ver aqui, olha, quem são aqui os autores, Rinaldo Fabris estudou teologia na Universidade Lateranense e Ciências Bíblicas, no Pontifício Instituto Bíblico em Roma. Atualmente leciona exegese do Novo Testamento na Escola Teológica do Seminário de Udine e Gorizia e é diretor da Revista Bíblica Italiana. Bruno Maggioni, ou Mattioni, estudou teologia na Universidade Gregoriana em Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico em Roma. É professor na Faculdade Teológica da Itália Setentrional e na Universidade Católica de Milão, diretor de La Revista del Clero Italiano. Muito interessante. E aí, rapaz, muito conteúdo interessante. Aqui o índice, né, do volume 2, tratado dos evangelhos, introdução, textos e comentários, notas, tá certo? Depois ele vem para o evangelho de João. Então ele é bem sucinto, né, aqui no seu sumário. A introdução de João é fantástica, né? Texto e comentários, o substrato histórico religioso do conceito do Logos, linguagem, dualismo e simbolismo no quarto evangelho, discurso e sinais no evangelho de João, as escrituras de Jesus, o Filho do Homem no evangelho de João, juízo, o testemunho de judeus, o amor em João e seus aspectos eclesiais, Pedro e o discípulo que Jesus amava, né? Abreviaturas, aí você vai vendo aí esses pontos importantes aqui, né, nas primeiras páginas. Tradução e comentário de Rinaldo Fabris, uma introdução aí. Só lembrando você que se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp da Família Ponte, aqui embaixo nos comentários, você poderá estar se tornando patrocinador através do Apoia-se, né? E a partir de R$10 você vai estar abençoando nosso canal mensalmente. Fazendo isso, nós vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp. E o que ocorre? Quando nós batemos a meta financeira que você vai ver lá no Apoia-se, nós vamos sortear livro de teologia para todos os apoiadores, tá certo? Você vai abençoar com R$10, a partir de R$10, se você quiser abençoar com mais, fique à vontade. E nós vamos sortear livro de teologia. Estamos quase chegando lá, esse ano vamos bater essa meta para começar a sortear mensalmente essas obras teológicas, tá certo? Então ele vai tratando aqui, a introdução de Lucas aqui, Se quiser parar o vídeo aí, fica à vontade para parar o vídeo e ler. O Evangelho da Infância e Origem de Jesus, fiel ao seu programa de oferecer ao leitor uma narração exaustiva e ordenada dos fatos sucedidos a Jesus,
remontando até as longínquas origens. Lucas antepõe ao evangelho público um evangelho em miniatura, aquele que impropriamente se chama Evangelho da Infância. Os teólogos chamam, que é o capítulo 1 e 2, ó. Inspirando-se nos módulos literários do Antigo Testamento e do ambiente judaico, o evangelista apresenta uma síntese da profissão de fé cristã no Jesus Messias e o Filho de Deus. Tá vendo? Então ele traz aqui todo esse início aqui. Passando a introdução é grande, né? Aí começa o prólogo propriamente dito, na página 24. Ele coloca o texto, olha, visto que muitos, olha, Lucas 1, versículo 1 a 4, certo? Ele coloca o texto, tá bom? Você tá vendo? Aí começa a fazer o comentário. Ó, Lucas é o único evangelista que antepõe ao seu evangelho um prólogo, ele é um pouquinho difícil de abrir, ó, um prólogo que lembra os proêmios ou as apresentações dos escritores gregos das suas obras. A escolha dos vocábulos gregos, a articulação das frases e a construção equilibrada da frase ampla revelam sua capacidade de escritor e, ao mesmo tempo, a sua intenção de apresentar uma obra que alcance estima pública e prestígio. Você pode parar aí o vídeo. Olha lá, as primeiras 3 sentenças, versículo 2, esboçam brevemente a pré-história da obra lucana e indicam suas fontes e seu fundamento. O cerne é a lembrança dos acontecimentos que são o cumprimento de uma longa caminhada histórica, expectativa e preparação. Cara, o que eu acho legal nessas obras teológicas assim, de alto nível é o vocabulário usado, né? O vocabulário, você enriquece seu vocabulário, os termos teológicos são bastante difundidos, né? Tá vendo? O Evangelho da Infância, do capítulo 1, verso 5 ao capítulo 2, verso 52. Tá vendo? Muito interessante. E embaixo também as notas. Eu, por exemplo, separei aqui, deixei marcado um trecho aqui de João. Também a introdução de João é muito rica, mas eu já fui diretamente para o capítulo 1, versículo 18, né? O prólogo de João, o famoso prólogo de João. Né? No princípio era o verbo. Vamos ver o que diz aqui, ó. Cada evangelista inicia seu evangelho com uma introdução que revela seu método e sua intenção. Marcos começa com uma frase, título, que merece muita atenção por causa de sua brevidade. De fato, é um condensado da cristologia de seu evangelho. Mateus inicia com uma genealogia, que revela de um lado a intenção de continuidade com a T e de outro a de expressar o mistério de Cristo em seu duplo aspecto, inscrito na humanidade descendente e descendente de Deus. Lucas escreve um prólogo de cunho helenístico, num certo sentido historiográfico, mas também revelador de sua preocupação de nos mostrar o caráter bem fundado e ortodoxo da pregação da igreja. João se distingue de todos eles. Inicia com um hino cristológico que inclui toda a história de Cristo juntamente com o seu significado, da encarnação à pré-existência. Ao abordar um texto, o leitor não apenas o escuta, mas também o interroga. Porém, devemos cuidar para não sobrepor as nossas preocupações ao texto. Por isso, é importante fazer a pergunta certa. A pergunta cristológica parece uma pergunta certa, adequada ao prólogo, que se apresenta exatamente como um hino cristológico. Tá vendo? Você pode parar aí para ler mais detalhes. Então, ele está ainda fazendo uma espécie de introdução. Aqui, ó. Voltando ao prólogo, podemos concluir. Literariamente, o movimento do prólogo vai da pré-existência à encarnação, mas na realidade a reflexão de João se desenvolve em sentido inverso, da história de Jesus à pré-existência. Nesse sentido, o prólogo é a conclusão do Evangelho, exprime a história de Jesus compreendida na fé. Olha que interessante. Aqui, a leitura do prólogo é fascinante, mas também carregada de interrogações e problemas a respeito de sua origem e pertença ao quarto evangelho, a respeito de sua estrutura literária, a respeito do substrato histórico-religioso do qual ele surge. Esta última questão será tratada numa nota. Aqui nos debruçaremos sobre as 2 primeiras. No prólogo, encontram-se termos importantes que não se encontram no resto do evangelho: logos, charis, graça e pleroma, plenitude. Assim também o papel do logos na criação. O problema se complica ainda mais porque tudo isso se encontra ao lado de fortíssimas afinidades verbais e temáticas com o resto do Evangelho. Como devemos então imaginar a relação entre o prólogo e o Evangelho? Versículos 6 a 8 a 15, a respeito do Batista, diferenciam dos demais, tá vendo? Tá aí, ó. Para Rudolf Bultmann, ó, ele vai dialogar, ele é um autor católico,
O erudito católico vai dialogar com o luterano. Para Rodolfo Bultmann, o prólogo deve ter existido originalmente como um hino pré-cristão, celebrando o Batista como Logos encarnado, descrevendo sua pré-existência depois de sua encarnação. O autor teria se convertido ao culto de Cristo e transformado o hino num hino cristológico, olha só, mediante algumas modificações, precisando que o Batista apenas testemunhe, e não a verdadeira luz, explicando a expressão Filhos de Deus, no versículo 12, parte B, e glossando o verso 16, mediante o verso 17, que introduz o nome de Jesus. Olha só, interessante. Ó. Aqui ele vai dialogar com o Raymond Brown. Ó. O exegeta católico Raymond Brown pensa numa Gênesis em 3 momentos. O hino ao Logos composto na comunidade do evangelista João, uma primeira ampliação com os acréscimos, uma última ampliação acrescentando, né, capítulo 6 até o 8, verso 15. Ó. Não alegamos aqui todas as hipóteses, são muitas e demasiadamente subjetivas, mas achamos que se podem fazer com bastante segurança 3 afirmações. Primeiro, o prólogo revela retoques e reelaborações, mas, segundo, tudo isso dentro de uma profunda unidade em si mesmo em relação com o evangelho todo. Terceiro, agora que o hino é posto como prólogo, orienta toda a compreensão do evangelho e por isso deve ser lido nessa perspectiva. Então, cara, você percebe que ele está citando autores aqui, ó, protestantes, Barrett, citou aqui Raymond Brown, você conhece muito bem, temos review de obras dele aqui, que é erudito católico, Bultmann, luterano. Então, na academia, pessoal, na teologia de alto nível, né, primeira prateleira, né, os diálogos entre os eruditos católicos e protestantes, eles se dão, né, no campo da exegese, claro, também teológico, obviamente, né? Mas aqui não entra essas questões populares, né? Se tem que adorar Maria, se tem que adorar imagens. Essas questões são ignoradas, entendeu? Não entra esses debates, não, porque cada um tem um... Você sabe que cada protestante e evangélico tem os seus posicionamentos. O logos, verbo ou palavra, existe desde sempre. Esta é clara e solene afirmação inicial. No princípio, não indica o ponto inicial do tempo, mas nos faz sair do tempo e nos introduz na esfera divina, lá onde não existe nem início nem mudança, para expressar esta existência sem início nem dever. João usa o imperfeito era, existia, enquanto para indicar o existir das coisas e dos homens e do próprio logos, enquanto encarnado, verso 14, usa o verbo devir, tornar-se a vir a ser. Em grego é a oposição nítida entre einai e ginastai. É muito interessante, cara, muito interessante. Deu para você ter uma noção, né? Eu estou colecionando, para mim a teologia de alto nível, vai enriquecer meu vocabulário. Diz para mim aí se está no seu radar, meu querido, esta obra aí sensacional, os Evangelhos. Eu estava colocando aqui parte 2, porque nessa coleção o volume 1 é Mateus e Marcos, e no volume 2 eles trataram logo de lançar Lucas e João comentando, tá certo? Mas, por exemplo, dentro dessa coleção aqui, existe um que é só João, um comentário só de João, entendeu? Muitas páginas também, interessante. Então essa coleção, eu já tenho 16 volumes, são mais de 80, e estamos colecionando aí, compartilhando conhecimento, tá certo? Deixa aí seu like, compartilha, envia esse vídeo aí para os grupos do WhatsApp, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.